Olá, senhoras, sejam muito bem-vindas a mais uma aula, mais uma revisão. Espero que estejam todas bem. Primeira revisão do ano. Eu espero que esse ano de 2025 seja muito próspero para quem eu não conversei ainda, para quem não viu a aula ainda. Né? Eu falei na aula passada, volto a desejar isso para vocês, né? Porque não quer demais. Enfim, sejam todas muito bem-vindas a mais um conteúdo. E hoje, esta aula, olha, senhoras, eu vou dizer um negócio para vocês, viu? Essa revisão, para quem estava com dúvida ainda como olhar fundo imobiliário, o que nós estamos olhando, vai esclarecer também bastante coisa, né? Afinal de contas, nós vamos fazer a revisão da aula 16 e da aula 17, mas também vamos aprender alguns conceitos novos e vamos fazer aí o nosso giro de notícias, que hoje tem algumas coisas bem interessantes para a gente olhar, né? Notícias boas, digamos assim. Notícias boas e que mais uma vez, batendo no ponto de que bolsa de valores é longo prazo, nós vamos ver ali que o longo prazo recompensa as pessoas, tá? Não é no curto prazo que sua carteira de investimentos vai dar uma baita de uma valorização. Já falei isso, volto a repetir e vou sempre falar sobre isso. Então, na nossa revisão de hoje, deixa eu diminuir aqui, porque para vocês não aparece, mas eu estou com uma tela muito grande e não está dando para eu ver. Agora sim. Muito bem. O que nós vamos ver hoje, senhoras? Nós vamos falar sobre fundo de papel, fundo de fundos, fundo de agronegócio e fundo de desenvolvimento, porque nas aulas número 16 e 17 nós falamos sobre principalmente estes fundos de papel, de fundos, agro, desenvolvimento, né? Então, a gente vai falar sobre eles novamente. Inclusive, tem duas notificações aqui sobre o MXRF11 e o Tigar 11, tá? Duas notícias boas, inclusive. E a gente vai falar também um pouquinho sobre outros fundos dessas categorias, né? Então, quando a gente fala de fundo imobiliário, não existe só fundo de papel, o MXRF11, não existe só o HFOF 11. No mundo agro não existe só o SNAG 11 ou SNAG 11, como alguns falam, ou SNAG, né? Mas no fundo de desenvolvimento o Tigar 11 ele é o predominante porque nós só temos ele aí como fundo de desenvolvimento na bolsa hoje, diferente das outras categorias que nós temos mais, tá? Aqui a gente também tem uma particularidade muito legal, né, desses fundos aí que vão ser bons para 2025, certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre eles também, mas nós vamos fazer um overview, como a gente fala, nós vamos fazer ali uma pesquisa um pouco melhor dentro das plataformas. Então a gente não vai ficar pegando aqui quem é o MXRF11, quem é o HFOF11, SNAG11, Tigar11, porque nas aulas 16 e 17 a gente já falou quem são eles. Nós já falamos como avaliar fundos de papel, fundos de agrodesenvolvimento. Ah, Bruno, não tem aqui o fundo de tijolo. É porque o fundo de tijolo faz parte da aula de número 15. Né? Então, como a revisão é referente às aulas de 16 e 17, a gente já passou essa parte aí. Tá? Mas sim, a gente vai falar um pouquinho também sobre fundo de tijolo. Então, no resumo, nós vamos falar sobre fundos imobiliários, né? Que é o grande pagador de dividendos aí da carteira dos investidores, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles e trazer mais alguns aspectos bem importantes. Aqui nós temos o IFIX de hoje. Para quem assistiu os materiais complementares, nós tivemos uma aula lá somente sobre o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários da nossa Bolsa de Valores. Ele que é o responsável aí por medir o desempenho dos maiores fundos imobiliários da nossa bolsa dentro das categorias de tijolo, papel, fundo de fundos, agronegócio e desenvolvimento. Então, a gente tem uma pontuação mínima e máxima, né, que a gente já falou anteriormente. Então, no último ano, contabilizando então mais ou menos de 10 de janeiro de 2024 a 10 de janeiro de 2025, a menor pontuação do IFIX foi 2.875,81 e a maior foi 3.423,95. E hoje o IFIX estava lá na casa dos 3.075 pontos, bem próximo aí da máxima dele. Se vocês repararem também, a gente tem um gráfico aqui de 30 dias. Eu poderia ter pego um gráfico de 6 meses, um ano, 5 anos, mas dá muito gatilho nas pessoas, né? Ai, nossa, no longo prazo o IFIX caiu, os fundos imobiliários caíram.
Então, eu quis pegar somente esse recorte aqui dos últimos 30 dias para vocês verem como o mercado ele valoriza e desvaloriza muito rápido. Então, lá em meados do início de novembro, dezembro, nós tínhamos uma queda muito grande nos fundos imobiliários, né? Isso em virtude, nós já sabemos, da taxa de juros. Selic alta, você vai ter aí o IFIX caindo, os fundos imobiliários caindo. Então, o que aconteceu? Em novembro, quando nós tivemos aumento da taxa de juros, né? Na verdade, em dezembro, quando nós tivemos aumento da taxa de juros, finalzinho de novembro, início de dezembro, a gente viu o setor de fundos imobiliários derretendo, como a gente fala. Derretendo é isso daqui que a gente viu, né? Então você tem esse vale que ele acontece aqui, essa queda bem acentuada, ou seja, todo mundo viu as carteiras, para quem já investe, obviamente, em fundos imobiliários, viu ficando bem negativo, bem negativo. O que aconteceu? A partir de meados de 19 de dezembro, nós temos uma evolução. A bolsa começa a se recuperar aqui no setor de fundos imobiliários. Não é uma baita valorização, mas já é uma certa valorização. Depois, ali em meados de mais ou menos do dia 27 até dia 8, né, dia 7, na verdade, nós temos a bolsa ficando estagnada nos fundos imobiliários, fazendo o que a gente chama de andar de lado. Agora ela teve uma pequena queda, ou a gente pode chamar de recuo, quando dá uma diminuidinha aqui, mas está registrando aqui ó, uma melhoria. Então, ela está melhor do que lá em dezembro, né, no dia 12 de dezembro. Tá? Então, olha só a diferença. Ela estava mais ou menos aqui, ó, em 2.875 pontos. Na máxima, quando ela chegou aqui, ela bateu os 3.423 pontos. E só para a gente lembrar, essa pontuação deveria ser quanto em reais você deveria desembolsar para comprar os melhores fundos que fazem parte do IFIX. Então, como o IFIX hoje tem 83 fundos imobiliários, para você conseguir comprar uma cota de cada fundo desses 83, hoje você teria que desembolsar R$ 3.075,50. Quando a bolsa estava um pouco mais valorizada, você teria que desembolsar R$ 3.423,95. Quando a bolsa se desvalorizou, para você comprar as mesmas 83 cotas de fundos, você teria que desembolsar R$ 2.875,81. E é daqui que nasce a ideia que as pessoas têm de a bolsa está cara ou está barata para fundos imobiliários. Você vai precisar de um histórico. E esse histórico está mostrando aqui para a gente que a bolsa já esteve mais cara, 3.423, como também já esteve mais barata, 2.875. E hoje está no meio do caminho. Nem está barata, nem está cara. Está aí na casa dos 3.075,50. Quando a nova taxa de juros sair agora em janeiro, no dia 30 de janeiro, inclusive, a gente vai ver provavelmente o IFIX, né, o índice de fundos imobiliários, cair um pouquinho, porque já sabemos que a taxa de juros vai aumentar. Então, a gente vai sair de 12,25 para 13,25. Lá em março, nós vamos ver a taxa de juros aumentar pelo menos mais um ponto percentual, né? Isso não é garantido, mas a grande parte dos analistas financeiros estão considerando aí mais um aumento de 1%. Então, você vai chegar lá a 14,25. E como infelizmente o governo e o Banco Central não conseguiu cumprir a meta de inflação para 2024, a gente fechou com uma inflação acima do que era esperado. E infelizmente o Brasil registrou pelo nono ano um aumento no ultrapassar da meta. Então, sabe aquela meta que a gente coloca no nosso financeiro? Olha, não é para eu gastar mais R$ 5.000 no mês. E aí eu estouro, eu gasto 5.600, 6.000. Ah, não é para eu gastar mais de R$ 1.000 no cartão, eu gasto 1.200, 1.300. Você tem uma meta, que é R$ 1.000, mas você acaba ultrapassando essa meta quando você fecha ali o seu ano e dá uma analisada em quanto que você conseguiu economizar ou gastar a mais. O governo tem o mesmo indicador com a inflação. Ele planeja uma meta, essa meta, infelizmente, não se concretizou. E com essa não concretização de meta, a gente tem aí um problema de variação de preços, né?
Inclusive, lá no Giro de Notícias, no final, a gente vai pegar bastante essa parte hoje, porque nós tivemos notícias que são bem importantes para todo mundo, para falar desses próximos 3 meses, principalmente, tá? A bolsa ela se mede pelo longo prazo, mas tem coisas agora no curto prazo acontecendo que vão gerar oportunidades, certo? Então, esse aqui é hoje o nosso IFIX, né, o nosso índice de fundos da Bolsa de Valores de hoje, como nós estamos chegando ao final dessa primeira semana útil, né? Vamos falar assim, do ano. E aí a gente vai lá para o Status Invest e para o Funds Explorer para falar um pouco dessas análises, né? Já entendemos o que é um fundo imobiliário, já entendemos sobre o código, já entendemos que cada tipo de fundo precisa de uma análise específica. Fundo de tijolo tem uma lógica, fundo de papel tem outra lógica, fundo de fundos também, Fiagro e fundo de desenvolvimento. Cada um deles tem as suas características. Mas hoje eu vou fazer aqui no passo a passo com vocês. A gente vai pegar fundos de papel para comparar. Nós vamos entender um pouco melhor como que é feita essa análise aqui na prática, levando em consideração também a variação dos preços, certo? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, nós vamos para o fundo, o Funds Explorer. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aqui, ó. Pronto. Estamos no site do Funds Explorer. E aproveitando, eu quero responder uma pergunta que me mandaram no privado sobre a ordem aqui que aparece os fundos, né? Porque quando a gente clica aqui em FIIs, tudo sobre FIIs, você vai para uma aba onde você vai ter tudo sobre as 4 categorias de fundos imobiliários: tijolo, papel, fundo de fundos e fundos de desenvolvimento. E aí teve gente que falou assim, Bruno, mas eu não estou achando os FIAGROS, os fundos de agronegócio, eles não aparecem aqui nessa página de tudo sobre FIIs. Não, eles não aparecem, eles vão aparecer aqui, ó, na parte de fundos, você vai ter fundos de investimento, FIAGROS, FIA, FIDIC, FIP e FIINFRA, que são investimentos que a gente não vai passar por eles no Rica, primeiro porque eles são para investidor qualificado, segundo, porque eles são mais complexos, e porque você precisa ter um valor aquisitivo muito alto para poder investir. Então, aqui, nessa parte, você vai ter acesso somente à parte de Fiagro. Então, olha só, tudo sobre os Fiagros listados na Bolsa de Valores. Então, nessa página, você vai ter somente fundo de agronegócio. As maiores altas, baixas, dividendos pagos aí no mês e comunicados. Muito parecido com a aba que nós temos dos FIIs. Então, quando você vem aqui ó, em FIIs, tudo sobre FIIs, você vai para o ranking somente de FIIs, né? Então, foi o que eu falei na aula anterior. Os fiagros, eles são muito jovens, né? São os bebês da Bolsa de Valores. Eles ainda estão passando por regulamentações, novas normas. Então, o que nós temos aqui? O fundo de agronegócio ficando separado dos demais fundos. Se vocês fizerem uma pesquisa, derem um Google aí, ou em alguns canais no YouTube, vocês vão ver que alguns investidores consideram que o Fiagro ele não é um fundo imobiliário, ele é um primo dos fundos imobiliários, porque ele tem as mesmas características, mas ele é como se fosse um fundo que investe no agro, então ele é considerado muitas vezes fundo misto, porque tem estratégias diferentes. No fim do dia, eu acredito que é tudo fundo imobiliário, né? Porque a metodologia de investimento é a mesma. Só que como isso não foi consolidado ainda, né? As pessoas, principalmente os analistas, o próprio mercado financeiro, ainda não enxerga o fundo imobiliário de agronegócio como fundo imobiliário, ele ainda está ficando separado nas plataformas. Mas no fim do dia, também é investimento que você faz através da bolsa no agronegócio e recebe renda todos os meses, tá? Só que quando a gente fala do Fiagro, a gente vai ter como se fossem as outras 4 categorias dentro dele. Então você pode ter, por exemplo, deixa eu voltar aqui para os fundos de agronegócio, aqui, ó. Dentro desses vários códigos que a gente vê aqui, você tem altas, baixas, dividendos comunicados, aí você tem o ranking dos mais populares, maiores altas, maiores baixas, liquidez média diária. Dentro desses caras que nós estamos vendo aqui, dentro desses vários códigos, você vai ter um fundo de agronegócio de tijolo, que investe em imóvel físico. Você vai ter um fundo de agronegócio
que investe em dívida, né, igual fundo de papel, você vai ter dentro do Fiagro um fundo de fundos, né, um Fiagro que investe tanto em fiagros de tijolo quanto fiagros de dívida, tá? Então, basicamente, ele vai fazer a mesma coisa que os demais fundos imobiliários, só que ele está separado. Então, para facilitar o entendimento de vocês, para vocês não ficarem com muita dúvida sobre isso, vamos considerar que os fiagros são sim fundos imobiliários, só que ele está numa caixinha separada dos outros. Mas a forma de analisar é a mesma, a forma de medir é a mesma, também paga dividendo mensal, também vai ter ali os mesmos direitos de não ter cobrança de imposto de renda. Então, no fim do dia, só separaram nas plataformas, tá? Fiz os outros 4 tipos, tá na aba de fundos imobiliários e os fiagros está na aba de fundos e aqui na segunda opção, tá? Mas no fim do dia a mesma coisa, certo? Vamos falar um pouquinho aqui, ó, na parte de tudo sobre FIIs, exatamente sobre o IFIX, né? Então lá no print eu mostrei para vocês que a pontuação do IFIX estava lá na casa dos 3.075 mil pontos. Então, antes ele estava aqui, ó, no comecinho do dia, 3.075, e agora ele está aqui na casa dos 3.076 pontos, né? Ali no print eu trouxe somente 30 dias, mas você pode puxar para 6 meses, 1 ano, 5 anos. Então a gente está começando a ver um movimento de recuperação dos fundos, né? Por isso que eu já falei para vocês algumas vezes e volto a bater nesse ponto. Olhem o macro, não olhem o micro. Não olhem um período de tempo muito curto. Olhem períodos mais longos. Então, olha só. Se a gente mede lá 2020, a bolsa chegou aqui embaixo, ó. Deixa eu pegar aqui. 2.231 pontos, mais ou menos, durante a pandemia, né? Antes ela estava lá na casa dos 3.100 e alguma coisa. A bolsa ela é muito engraçada, e principalmente os fundos imobiliários, que ela bate os próprios recordes. Todo mundo achava aqui, ó, em meados de 2019, que a bolsa tinha batido o recorde dela, quando ela chegou a 3.000 pontos. Mas, na verdade, depois disso, nós tivemos uma pandemia muito séria, né, que todo mundo lembra, que foi o Covid. Então, você teve uma bolsa caindo aqui nos fundos imobiliários, todo mundo achando que era o fim da indústria de fundos imobiliários, né, todo mundo achando que era o fim do mundo. E olha só, surpreendentemente, a bolsa volta a se valorizar e chega a bater um próprio recorde ali na casa dos 3.423. Então, antes da pandemia, ela chegou em 3.160. Agora, pós-pandemia, ela já chegou a 3.423. O que isso mostra para a gente? Que, mais uma vez, é um investimento de longo prazo. Você vai ter muita oscilação, você vai ter muita variação de preço. Inclusive, quem fez aula comigo no individual, né, deve lembrar que eu falei para vocês: olha, na medida do que é possível, continua comprando mais do mesmo, porque você conseguia comprar os mesmos fundos imobiliários, só que com preços menores. Nós também tivemos um material complementar onde eu falo sobre a diferença entre você comprar na alta e você comprar na baixa. Porque às vezes, para você, por exemplo, ter que. Aliás, desculpa, para você conseguir receber 5 mil reais de renda, 5 mil reais de renda, você deveria ter 500 mil reais investidos em fundos imobiliários. Quando o mercado está descontado, talvez você tenha que ter investido 400 mil reais para receber os mesmos 5 mil reais. Quando o mercado está muito caro, talvez você tenha que desembolsar 5, 6, né, 500 mil, 600 mil reais para receber os mesmos 5, 6 mil reais. Então, isso também faz diferença, você comprar constantemente, independente do momento. Então, se vocês olharem quem fez compras de fundos imobiliários, se vocês olharem as compras de um determinado fundo, vou dar o exemplo do MXRF11, você vai passar por uma variação muito grande de preços. Um dia você vai comprar a 12, né? Inclusive, já vamos pegar ele aqui para a gente começar a falar sobre os fundos que a gente viu aí individualmente. MXRF11. O MXRF11, ele é um fundo de dívida. Se eu olho para 30 dias, parece que eu já perdi a oportunidade de compra, né? Porque olha só,
eu tinha aqui um fundo, peraí que tem um anúncio bem na frente. Eu tinha aqui ele sendo negociado a 8,81 em 19 de dezembro. Depois ele voltou a subir, né? Teve gente que aproveitou e conseguiu comprar aqui embaixo. Eu fui lá e comprei um pouco também quando ele estava em 8,81. Nas semanas seguintes, ele volta a se valorizar, ó. Ele vai lá para 9,37, aí ele cai de novo para 9,28, vai lá para 9,44 e hoje ele fechou a 9,35. Então, no último um ano, esse fundo de papel ele variou de 10,19 a 8,81. Então, se eu ficar esperando o timer perfeito, como a gente fala, né? Ah, eu quero esperar cair para 8,81. Ou, ah, não, eu vou comprar 8,81 e quando ele chegar a 10,19 eu vendo, para quem vende, né? Não é o que eu recomendo para vocês, mas para quem vende. Não tem timer certo. Tem o que a gente estuda no dia a dia. E é por isso que eu volto a bater no ponto de que você deve comprar os seus fundos imobiliários constantemente. O que você tem que tomar cuidado é se você está comprando muito acima do famoso PVP, né? Lembra, PVP é essa informação que aparece aqui embaixo para gente. Então aqui, ó, PVP de 0,99, ou seja, ele está 1% mais caro do que ele realmente vale, porque o preço correto é 9,44. Então, se o preço correto dele é 9,44 e eu estou comprando ele a 9,35, esses 9 centavos representam 1% de desconto, né? Quando você tem aqui um PVP igual a 1, significa que ele está no preço justo. O valor patrimonial por cota é o mesmo valor que está sendo vendido. Quando você tem um valor vendido menor do que o valor que ele realmente vale, você vai ter um desconto, tá? E o MXF11, ele não é o único fundo de papel ou o único fundo da Bolsa de Valores que está descontado ainda. Então, assim, até 1% você vai poder comprar, porque você vai estar comprando ali abaixo do preço ou no preço justo. Acima de 1 acaba ficando um pouquinho mais caro, mas você precisa pensar o seguinte: o quanto que você aceitar receber ou pagar mais caro por isso, tá? Então, olha só, esse cara, ele tem mais de 1 milhão de cotistas, né? Ele tem 1.244.451 cotistas, ou seja, tem mais de 1 milhão de pessoas investindo nele. Ele tem uma liquidez média diária de negociação de mais de 13 milhões de reais. O que significa isso? Tem mais de 13 milhões sendo comprados e vendidos todos os dias nesse fundo imobiliário, tá? Então, lembrem-se dos critérios que eu falei quando a gente começou a estudar fundo de papel. Quanto maior a liquidez, né, quanto maior a negociação por dia, mais seguro ele é para você, porque você pode comprar e vender de forma muito rápida. Fundos que têm uma negociação abaixo de 1 milhão por dia, você corre um pouco mais de risco caso você queira vender. Porque, vamos lembrar, bolsa de valores é oferta e demanda. Existe alguém ofertando a venda de uma aplicação, existe uma demanda de pessoas interessadas, tá? Se você tem uma oferta muito baixa de um fundo imobiliário, ou seja, abaixo de 1 milhão em negociação por dia, o que vai acontecer? Se você tiver um problema financeiro e precisar vender as suas cotas, você vai demorar um pouco mais de tempo para conseguir, porque não tem gente interessada. A mesma coisa é para a compra. Se você vê um fundo imobiliário que tem um potencial muito grande de valorização e ele tem uma negociação muito pequena em bolsa de valores, o que vai acontecer é que você, infelizmente, vai ter que esperar alguém aparecer querendo te vender. Do contrário, você não vai conseguir executar a ordem de compra ou de venda. Então, quanto maior o volume de liquidez aqui, melhor, certo? Não que a gente tenha o objetivo de sair comprando ou vendendo fundos imobiliários à torta e à direita, mas quanto mais negociações você tiver, melhor. Isso é o segundo critério que a gente olha. Então, o primeiro critério é o PVP, que nesse caso está abaixo de 1. Segundo critério que nós vamos olhar é a liquidez média diária. O terceiro indicador que nós vamos olhar são os dividendos, que é o que tanto interessa para nós investidores, né? A gente investe em fundo imobiliário
porque a gente quer receber renda, né? Então você não quer só ganhar com a valorização. Você compra ele aqui a 8,81 e ele vai para lá para 9,35. Você já ganhou alguma coisa, né? Porque se você comprou a 8,81 e ele foi para 9,35, você ganhou aí algo em torno de 54 centavos, tá? Você ganhou 54 centavos só de valorização. 54 centavos somente de valorização. Mas nós também queremos saber o dividendo. E esse dividendo, ele é em forma percentual ao ano, mas ele também é de forma financeira. Então, olha só, em 2024, o MXRF11 pagou um total de 12,51% de dividendos, o que deu R$ 1,17. Então deu quase 10 centavos aí por mês por cota, tá? E ele já anunciou o rendimento aí, o primeiro rendimento do ano, que vai ser 10 centavos, que é 1,06% ao mês, né? A data base desse cálculo foi no dia 30/12. Bruno, o que é data base? É a data que o fundo decide qual que é o valor que ele vai pagar no mês seguinte. Então ele espera fechar o mês, vê o lucro que o fundo teve com os aluguéis e bate o martelo. Nós vamos pagar 10 centavos. E aí 10 centavos sobre os 9,37 significa 1,6%, tá? Bruno, o que é esse 1,6%? Para que ele serve e por que ele é importante? Porque geralmente na nossa carteira de investimentos, a gente tem um retorno médio de 0,85. 0,85 ao mês. Se você consegue aplicações que te pagam mais de 1% ao mês, você já está acima da média, tá? Então, quanto mais eles pagarem de rendimentos aqui em percentual ou valor financeiro, melhor para você. Então, aqui, ó, ele já anunciou que o próximo rendimento vai ser em 14 de janeiro, né, terça-feira, vai ser 10 centavos. E a gente precisa olhar a periodicidade. Nunca olhem rendimento somente daquele mês. Olha o histórico. Então, descendo aqui, a gente consegue puxar os últimos 5 anos e a gente consegue puxar a máxima desde que ele começou na Bolsa de Valores. Então, olha só. O MXRF11, ele já chegou a pagar 12 centavos, mas se você repara, o menor valor foi aqui, ó, 5 centavos. Maior valor, depois ele pagou 14 centavos lá em 2019, certo? Antes da pandemia. Depois cai e volta, mas a média mesmo dele é na casa aí dos 10 centavos, tá? Então, é a média que ele vai te pagar todos os meses, certo? Bruno, mas é só 10 centavos. Então, mas a gente tem que entender o seguinte: você está investindo menos de R$ 10, é uma aplicação que vai se valorizar nos próximos meses e ela está te pagando 10 centavos. Vamos pensar o seguinte: se você paga os juros de uma dívida, né, é um dinheiro que está indo embora. Digamos que você atrasou o pagamento de uma conta e você vai pagar juros. Você paga lá R$ 5 de juros. Na hora você não acha que R$ 5 é muita coisa. Ah, é só R$ 3 de juros, é só R$ 1 de juros, só R$ 10 de juros. Então, mas por exemplo, se você deixou de pagar uma conta e você pagou R$ 5 de juros, R$ 5 de juros são 50 pagamentos de 10 centavos aqui do MXRF11. E para você ter R$ 5 de rendimento do MXRF11, você tem que fazer uma continha para saber, né? Então, deixa eu pegar aqui uma calculadora. Calculadora. Compartilhar aqui com vocês. Então, olha só. Para você receber R$ 5 de rendimento do MXRF11, você tem que fazer 50 vezes 9,35, que é a cotação atual. Olha só, para você conseguir R$ 5 de renda, você tem que ter investido 467,50. Então, marca essa informação aí no seu caderno. Para eu conseguir receber R$ 5 de rendimento do MXRF11, eu preciso desembolsar R$ 467,50.
tá? Então, quando você vê uma conta e fala assim, mas é só R$ 5 de juros, lembra que é o rendimento se você tivesse aplicado R$ 500 numa aplicação, né? 467 nesse caso. Por que essa informação é importante para a gente? Porque investir em fundo imobiliário, em ações, em outros investimentos, é para mostrar para a gente que, às vezes, quando você paga juros, quando você não dá valor para uma quantia em dinheiro, está deixando a oportunidade de acumular patrimônio. Porque se você pega R$ 10 que você paga às vezes de juros por atraso numa conta, você poderia estar comprando uma cota de um fundo imobiliário que te paga renda todos os meses, além de se valorizar, né? Então, pela cotação de hoje, para você receber R$ 5 de renda, você precisaria desembolsar 467,50. 467,50. Porque hoje o rendimento, a cota está 9,35, pagando 10 centavos. Certo? E no momento justo, ou no momento de alta, porque olha só, hoje você precisa desembolsar 467,50 para receber R$ 5, certo? Porque o valor da cota está 9,35. Mas essa cota já esteve mais cara. Então, se eu pego aqui os últimos 5 anos, olha quanto já chegou a valer cada cota do MXRF11. R$ 12. R$ 12. Então, se você faz R$ 12 vezes 50 cotas, né? Então a gente volta lá, aqui, zera a calculadora, e faz 50 vezes R$ 12, você teria que desembolsar R$ 600 para ter os mesmos 5, tá? Aí se você faz uma diferença, né? A gente desembolsou hoje 467,50. Você teve que gastar R$ 132 a mais lá em 2019 para receber os mesmos R$ 5. Só que aí que tá. Lá em 2019 ele estava pagando 10 centavos. Vamos ver quanto que ele estava pagando de rendimento também. Pode ser que ele esteja pagando mais, pagando menos. Então vamos olhar lá. Então vamos pegar lá 2019. Em 2019 ele estava pagando 9 centavos, né? Só em dezembro que ele pagou 13 centavos. Em janeiro do ano seguinte, ele paga 8. Então, o que que acontece? Naquela época, em 2019 para 2020, você estava desembolsando mais dinheiro e recebendo menos. Hoje você está desembolsando menos dinheiro e recebendo mais. Então, esse é o MXRF11, né? Nosso fundo de papel. Para você saber o tipo de fundo que você está investindo, é só você ir descendo a tela e vai aparecer aqui para você o segmento, papéis. Quando você clica aqui em papel, ele te traz para uma aba que só fala de fundos de papel. Olha só quantos fundos de papel existe na Bolsa de Valores hoje. Vários, né? Só de fundo de papel para você poder comparar. Aí a gente pode fazer uma comparação entre eles. Então vamos fazer o seguinte: como a nossa aula é de comparação também de fundos imobiliários, vamos pegar esses caras. Então vamos pegar aqui, quer ver? A gente consegue separar também aqui, ó, fundo de desenvolvimento, fundo de fundos, hospitalar, hotel, imóvel comercial e outros, imóvel industrial logístico, imóvel residencial, indefinido, laje corporativa, misto, papel, shopping, varejo. Então, essas são as outras 21 subcategorias que existem, tá? Vamos pegar aqui outros fundos de papel, além do MXRF11, para comparar, tá? E para nós compararmos, nós vamos usar outro site, que é o Funds Explorer, que eu já falei aí em algumas aulas. Então, deixa eu abrir aqui o Funds Explorer também, para compartilhar com vocês. Nós vamos usar esse site bonitinho também, que é o Funds Explorer. Tá? Todos os links desses sites eu já passei para vocês nos materiais anteriores. Então, vocês podem pegar lá também, certo? Lembrando que para você usar as calculadoras, né, as comparações, os indicadores de comparação, você tem que logar nas contas. Então, se você ainda não fez, né, um login dentro dessas duas plataformas, você vai precisar criar um acesso. Lembrando que ele é gratuito, tá bom? Então, para você usar as ferramentas, você tem que ter o acesso. Então, vamos pegar 5 fundos de papel diferentes de forma bem aleatória,
tá? Então, a gente vai primeiro vir aqui no Status Invest e vamos escolher 5 fundos, tá? Então, vamos pegar fundo bem aleatório, tá? Não vou olhar a qualidade nem nada, só vou pegar os códigos. Vou pegar os mais famosinhos aí que a gente tem. A gente tem o Habitat 11, a gente tem o Deva 11, então vamos colocar esses caras lá na nossa ferramenta de comparação. Você vai voltar aqui para o Funds Explorer, vai vir em ferramentas, comparador de FIIs, é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta opção, comparador de FIIs, e você vai comparar aqui, ó, colocando os códigos. Então, primeiro a gente vai colocar o primeiro código, MXRF11, que é o que a gente estava falando agora. Você vai vir nessa lupinha aqui do lado direito, clicar para pesquisar. Aqui embaixo a gente mostra o resultado de busca. Você vai adicionar. Aí você vai voltar lá no Status Invest e vai pegar mais um código de papel. Vamos pegar o DEVA11. Então vamos voltar aqui e vamos digitar agora DEVA11. Pesquisar. Apareceu aqui para a gente, ó, DEVA11. Adicionar. Vamos voltar lá no Status Invest e vamos pegar mais um. Vamos pegar o Habitat 11, que é bem famosinho. Habit 11. Pesquisar. Apareceu aqui para gente. Adicionar. Vamos pegar mais dois. Deixa eu ver. Ord 11, que também está ficando bem famosinho. Ord 11. E quando eu digo famosinho, não significa que seja bom, tá, gente? Mas é porque ele acaba entrando em evidência. Então, aqui, ó, Polo Recebíveis Imobiliários. Recebíveis. Recebíveis significa que está recebendo algo. Que algo é esse que nós estamos recebendo? Dívida. Fundo de papel investe no segmento de dívidas do setor imobiliário. Vamos pegar um último aqui. O REC 11. RECR 11. Vamos pegar esse carinha aqui também. REC R 11. Vamos pesquisar. Já apareceu aqui embaixo. Adicionar. Coloquei os 5 fundos imobiliários que eu queria. Agora eu vou comparar. E esse site, eu gosto muito dele porque ele compara para você exatamente os fundos que você colocou e você consegue saber quem é o melhor entre eles. Mas esse melhor eu deixei para falar aqui no aulão de revisão, porque tem alguns pontos que é bem interessante a gente entender. Primeiro, Bruno, eu posso comparar outros fundos? Por exemplo, fundo de tijolo, fundo de fundos, desenvolvimento, Fiagro? Pode. Ponto muito importante: você não pode comparar fundo de tijolo de shopping com fundo de papel. Você não pode comparar fundo de tijolo de shopping com fundo de tijolo de laje corporativa. Você não pode comparar fundo de fundos com fundo de agronegócio. Então você tem que entender que quando você vai fazer a comparação, tem que ser entre os seus pares. É fundo de tijolo de shopping, tem que comparar com outros fundos de tijolo de shopping. É fundo de desenvolvimento? Tem que comparar com outros fundos de desenvolvimento. É fundo de papel? Precisa comparar com outros fundos de papel. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Compare bolinha com bolinha, quadradinho com quadradinho. Certo? Entrando aqui na análise, não significa que, porque ele está trazendo para mim que os indicadores com mais estrelinhas na classificação é o melhor, que de fato, para uma estratégia de investimento, seja a melhor. Porque vocês precisam aprender a interpretar as informações que estão aparecendo aqui, tá? Então, patrimônio líquido, olhando nessa lateral aqui esquerda. Patrimônio líquido é o dinheiro que o fundo tem investido. Quanto mais, melhor. Então, aqui vai ganhar o ponto, porque nós vamos dar pontos, vai ganhar o primeiro ponto quem tiver maior valor de patrimônio líquido. Então,
O MXRF11 tem 4,1 bilhões. O DEVA11 tem 1,4 bilhões. O ABIT11 tem 767 milhões. E o PORD11 tem 352 milhões. Então, como aqui a gente está levando o critério de quanto maior, melhor o patrimônio, o MXRF11 ganhou aqui, disparado, né? Porque ele tem quase 4 vezes mais que o DEVA, que é o que ficou em segundo lugar. Então, ele tem muito patrimônio. Quanto mais patrimônio ele tem, significa que mais investimentos ele está fazendo e, consequentemente, mais rendimentos você vai receber. Por isso que o MXRF11 é o fundo que tem o maior número de cotistas na Bolsa de Valores hoje, contando todas as categorias. Então, em quantidade de investidores, ele é o que tem a maior quantidade hoje. Cotação. Cotação é o preço atual. Muitas vezes as pessoas acham que um fundo que tem o preço mais caro ele é melhor, porque as pessoas ainda têm essa ideia de que preço é valor e não é. O preço deve refletir o valor, tá? Mas não significa que um preço alto seja bom e um preço baixo seja ruim. Assim como o oposto também é verdadeiro. Não é porque um fundo está barato que ele realmente é bom e barato, e nem que ele está caro e ele é ruim, tá? Ou porque ele é muito caro, ele é bom. Porque a gente tem que olhar todos os outros critérios. Então, olha só, pelo valor de cota, né? O valor de cota aqui é 9,35 de um, o outro é 28,89, o outro é 73,64, o outro é 7,55. Se eu estivesse olhando para preço e falando assim, olha, qual que é mais barato? O POR de 11 ia ganhar, né? Porque ele é o mais barato, certo? Repara que ele não deu nenhuma estrelinha aqui nesse campo de cotação. Ele não avaliou para falar assim, olha, o mais barato é esse daqui, ou o mais caro é esse daqui, ele vale mais. Por quê? Isso não é um indicador de comparação, o preço, tá? Isso não fala se tem qualidade ou não. É claro que a gente olha, por exemplo, o valor por cota, o valor patrimonial por cota. O que significa o valor patrimonial por cota? Significa que desses 4,1 bilhões, o valor de cada cota por causa desse patrimônio é 9,44. Então, o que nós olhamos? A gente quer comprar fundo barato, abaixo de 1. Mas quando é barato demais, também é para você desconfiar. Como assim, Bruno? O que é muito comum na Bolsa de Valores? Um PVP que varia 5% para mais e 5% para menos. O que eu quero dizer com isso? Quando você pega um fundo que no PVP dele, ele está assim, ó, preço justo, PVP igual a 1. Preço barato, PVP igual 0,95, 0,90, ou seja, ele está com 5, 10% de desconto. Ok. PVP acima de 1, 1,05, 1,10, né? Então até 10% mais caro. Então ele fica oscilando aí entre 10% mais barato e 10% mais caro. Até aí, ok. Quando você pega fundos que ele tem um PVP muito baixo, então você pega 0,65, 0,50, significa que você está comprando pela metade do preço. Então você pegou um fundo que custava R$ 100, o valor, né, o PVP dele aqui, ó, o VP, na verdade, o valor por cota deveria ser R$ 100, mas ele está sendo negociado na cotação por 50. Então, se você faz o PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial, ou seja, o preço da cotação dividido pelo valor da cota, e aqui é 100, e aqui é 50, ou o contrário, aqui está 50 e aqui está 100. Quando você divide 50 por 100, vai dar 0,50. Significa que no PVP, que esse fundo está com 50% de desconto. Aí a gente lembra daquela frase um pouco mais antiga. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Por que que um fundo está tão barato, 50% mais barato do que ele realmente vale? Pode ser um problema no setor de fundos de papel, pode ser um problema sistêmico do fundo,
que é isso, Bruno? Problema sistêmico? Um problema com as informações do fundo imobiliário. Ele está tomando prejuízo, ele não tem uma boa gestão, tá? Então, você deve observar isso. Ou pode ser um problema econômico, não só dos fundos imobiliários, mas do Brasil inteiro, que é o que está acontecendo agora. Taxa de juros alta, bolsa em queda. Bolsa em queda, fundos imobiliários em queda. Então, é natural que os fundos estejam desvalorizados, estejam descontados. Então, aqui, por exemplo, o PVP do MXRF11 está em 0,99. Aí você pode pensar o seguinte, Bruno, mas quanto mais descontado não seria melhor? Porque aqui, ó, a gente tem o DEVA 11 com 0,29%. Significa que ele tem um desconto de 71%. Caramba, mais do que da metade do desconto, né? Aqui a gente tem o Habitat com 0,78. Então é mais ou menos 22% de desconto. Aqui você tem o POR 11 com 21% de desconto, né? Tá com 0,79. Então, tecnicamente, se a gente está olhando aqui quem é o mais barato, perto do PVP, deveria ser o DEVA. Então, mas aí que tá. Lembra que eu falei que você tem que ter uma margem de segurança? 10 para menos, 10 para mais. 10% para menos, 10% para mais. O que se enquadra nesse critério é o MXRF11. Ele está com desconto, mas ele está com 1% de desconto. Ele está sendo negociado quase no preço justo dele. Então, aqui, ó, esse é o preço justo e hoje ele está sendo negociado por isso. São 9 centavos de diferença. Se você querer pegar um fundo, querer é ótimo, né? Se você quiser pegar um fundo com um PVP muito baixo, 0,29, e não entender porque ele está tão em queda, você pode estar comprando um grande calo no pé, tá? Você pode estar comprando uma grande pedra no seu sapato. Porque você está comprando, porque, ó, tá 0,29, tá bem descontado, né? Porque o preço justo é 99,31, tá sendo vendido a 28,89. É a mesma coisa que eu virar para você e falar assim, Amanda, você tem um carro de 100 mil reais e você está vendendo a 50 mil. Vou ficar desconfiado, se o carro dela vale 100 mil, ela tá vendendo por 50, alguma coisa de errado tem, não tem? Um apartamento de 500 mil estão vendendo por 250. Ué, por que estão vendendo um apartamento de 500 mil por 250? Se tivesse vendendo a 480, 490, eu entenderia, né? Mas de 500 mil para 250, então aqui o critério é o mesmo. Quando a esmola é demais, desconfia, tá? Então é por isso que aqui o Funds Explorer ele deu o ponto para o MXRF11, porque ele está descontado, mas ele está descontado dentro de um critério. E o critério é 10% para mais, 10% para menos. Repare que os outros quebram esse critério, né? Aqui está com 71% de desconto, aqui está com 22%, aqui está com 21%. Bruno, como assim? 21, 22, 71. De onde você está fazendo essa conta? É só você fazer 100% menos a diferença que você está vendo aqui. 100% menos 29, 71. 100% menos 78, 22. 100% menos 79, 21. Tá? Então, quando a esmola é demais, desconfia. A gente sabe que todo o cenário de fundos imobiliários está em queda, mas isso aqui é demais, principalmente esse carinha aqui. Então, o que a gente faz quando a gente tem essa informação? A gente pega o DEVA 11 e vai pesquisar sobre ele. Por que o fundo DEVA 11 está registrando uma queda tão grande? A gente vai pegar isso daqui a pouco, tá? Então, vou até marcar aqui que a gente vai ver o DEVA. Por que o DEVA 11 está tão descontado? DEVA 11. Vamos descobrir por que ele está tão descontado assim, tá? Liquidez média diária. Ou seja, quanto que ele está negociando por dia em milhões, né? Lembra que a gente falou negociação por milhões? Olha só, o MXF11 está negociando mais de 13 milhões por dia, o DEVA 11 mais 614 por dia, o Habitat mais de 1 milhão e 100 mil por dia e o POR de 11, 436 mil por dia. Como a gente quer o maior volume de negociação, o MXF11 ganhou também, tá? Porque o MXRF11 tem tanta liquidez
e tem tantos cotistas? Porque a gente agora olha para o preço. Quando a gente falava lá em 2015, 16, comecinho dos fundos imobiliários na bolsa, as pessoas queriam investir, mas era caro. Então você pegava investimentos assim, ó, a partir de R$ 100. 100, 150, não existia fundo base 10. Base 10 que a gente fala é fundos na casa dos R$ 10. Então vamos pensar comigo e fazer uma analogia. Você quer comprar esta linda garrafa. Mas esta linda garrafa. Não, na verdade, eu vou usar essa daqui, ó. Você quer usar esta linda garrafa. Você quer comprar esta linda garrafa. Mas você nunca ouviu falar desta garrafa. E aí todo mundo fala assim: nossa, essa garrafa cabe 3 litros de água, essa garrafa é térmica, essa garrafa você pode levar no carro que ela não derruba. Nossa, parece uau. Só que essa garrafa é vendida a R$ 100. Você gostou da garrafa, mas ela custa R$ 100. Tem várias qualidades, mas custa R$ 100. Aí, deixa eu tirar o fundo aqui para focar um pouquinho melhor. Peraí. Então você quer comprar a garrafa, mas ela custa R$ 100. Então o que que acontece? Você quer essa garrafa, mas ela é R$ 100, está com medo, porque é arriscado. Porque você vai olhar e falar assim, nossa, mas com R$ 100 eu poderia comprar várias garrafinhas de R$ 1, né? Se é para beber água. Bom, mas ela vai durar muito mais do que somente a hora de beber. Eu vou poder ter essa garrafa aí por 1 ano, 2, 3. Ok. Só que aí eu te apresento, essa aqui tá 100, essa aqui tá 10. E elas têm uma qualidade muito parecida. Então, o que, que você vai fazer consequentemente? Você vai preferir arriscar com R$ 10 para comprar essa garrafa, saber se ela realmente funciona, entrega tudo que ela está prometendo, para depois você juntar mais grana e comprar essa de 100. Nos fundos imobiliários é a mesma coisa. Fundos que são base 10, ou seja, menos de R$ 10, acabam tendo um volume de investidores muito maior. Então, automaticamente, você vai ter aqui uma quantidade de liquidez maior e de cotistas também. Por que, que o número de cotistas é tão importante para a gente? Porque eu tenho aqui mais de 1.244.000 pessoas para quem eu posso vender, caso eu queira vender. Aqui eu tenho só 97.000 pessoas para quem eu possa vender. Aqui somente 66.000 pessoas para quem eu possa vender. E aqui somente 37.000 pessoas para quem eu possa vender. Se eu estou passando por um perrengue financeiro, eu já peguei minha reserva financeira, já mexi tudo que eu podia mexer. E agora eu vou ter que vender bolsa. Esse cara aqui vai vender muito mais rápido do que esse, do que esse, do que esse. Apesar do nosso intuito é criar uma carteira de investimentos para longo prazo, ou seja, você investir para a sua aposentadoria, a gente tem que levar em consideração que pode acontecer um momento na sua vida de você ter que vender os investimentos. Então, eu também tenho que optar por investimentos que têm muita liquidez e muitos cotistas, tá? Então, esse indicador aqui de liquidez e cotistas ganhou ponto, porque tem o maior volume de liquidez de negociação diária e o maior número de cotistas. Aí a gente entra agora no rendimento. Repara que no rendimento ele não deu nota para ninguém, porque o rendimento ele é muito relativo. Então, o que, que a gente geralmente espera? Que um fundo imobiliário bom, anotem isso porque é muito importante, isso vai servir para todos os fundos, inclusive tudo que eu acabei de mostrar aqui sobre MXRF11 vale para todos os outros fundos. Fundo de papel, fundo de tijolo, fundo de fundos, desenvolvimento. Então, tudo que eu estou mostrando aqui na comparação serve para todos os fundos, certo? Não somente para fundo de papel. Então, sempre que você for fazer comparações entre fundos, você vai seguir essa mesma analogia que nós estamos fazendo agora, tá? Então, olha só. No rendimento, ele não deu ponto para ninguém, certo? Ele não deu ponto. Ele deixou em branco, então ele não deu para ninguém o ponto. Mas aí a gente tem uma leitura para fazer aqui. Geralmente, você precisa receber pelo menos 1% do valor da cota que você fez mensal. 1% do valor da cota mensal. Então, por exemplo, para eu falar aqui, ó, que esse cara é bom, o MXF11 é bom, ele tem que me pagar 1% de renda mensal. Esse aqui também, 1% de renda mensal. Esse aqui também. Esse aqui também. Tá?
E aí vocês vão reparar que aqui o simulador está falando para a gente que quem paga os melhores rendimentos é esse cara e este cara aqui. E aqui que tem um grande problema ou um grande risco que você tem que tomar bastante cuidado. Vamos aprender a fazer a conta disso daqui. Como que eu sei que o fundo é bom? Ele tem que me pagar 1% sobre o valor da cota atual. Então a gente faz o seguinte: a gente vem na calculadora com esse preço aqui, 9,35. 9,35. Vamos lá na calculadora e vamos fazer 9,35 dividido por 100. Então, 1% deve ser 9 centavos. 1% deve ser 9 centavos. Aí a gente vai lá no Status Invest, ou até mesmo aqui, ó, no MXRF11, dentro do Funds Explorer, e olha quanto que ele pagou mensal. E aqui eu falei numa aula anterior, acho que gravada, né, no conteúdo complementar, eu vou falar aqui também. A plataforma do Funds Explorer, ele inverteu essa informação, tá? Essa informação ela está invertida. E o de mensal é esse daqui, da linha de baixo. E o de 12 meses, que é o dividendo, é o de cima, tá? Então a linha de cima é o anual, a linha de baixo é o mensal. Então olha só, se o fundo ele tem que me pagar 1%, seria 9 centavos. Ele está me pagando 10 centavos por mês, então é 1,17. Então ele ganha um ponto porque ele está pagando mais do que o prometido, que é 1%. Vamos fazer aqui, ó, do DEVA 11, que deve ser 28,89. Então a gente faz aqui, ó, 28,89 dividido por 100%. Então, ele está pagando 28 centavos, 28 centavos por cota. E 28 centavos por cota representa um pagamento mensal de 6,14 ao mês. Bem alto, né? Enquanto esse aqui está pagando 1,17, esse aqui está pagando 6,14. Enquanto esse está pagando 10 centavos, esse daqui está pagando 28. Aí vamos pegar agora o Habitat. O Habitat, 73,64. Então a gente pega aqui, ó. 73,64. Opa, deixa eu compartilhar aqui de novo. 73,64 dividido por 100. Então ele deveria pagar 73 centavos, certo? E 73 centavos representa 12,25 por mês. 12,25 por mês, tá? Só que aqui está pagando demais, então a gente tem que saber por que, que o DEVA 11 está tão descontado e está pagando tanto rendimento, por que, que o Habitat também está com desconto e está pagando 12,25, tá? E aí o POR 11, 7,55, então 1% deveria ser 7 centavos e está pagando aí na casa também dos 8 centavos. Então, ele está pagando aqui 1,10. Esses dois aqui estão pagando próximo do que a gente espera. Esses outros dois aqui estão pagando muito acima. Qual que é o grande critério? O maior número de pontos ganha. Então aqui eu tenho 2, 3, 4 indicadores falando que o MXF11 é melhor. Aqui eu tenho um yield anual de 12,54. Outro tem 21,21. Outro tem 16,64. E esse aqui tem 14,63. Olha, por dividendo, o melhor anual é o DEVA e o melhor mensal a gente vai ter aqui o Habitat. Então, por que, que eles não ganharam os outros critérios, né? Já que eles estão tão bons, pagando tão bons rendimentos, por que, que o MXRF11 ganhou? A gente vai olhar a periodicidade com que eles pagam dividendos. Então, a gente vai voltar aqui no Status Invest, vai pegar lá em cima na lupa e vai colocar DEVA 11. Olha só, pagando 21,25. Ele está se desvalorizando mais de 25% no mês. Olha só
a despencada. Vamos olhar os dividendos, né? Porque 43 centavos. Vamos olhar o máximo de prazo. Olha só, ele pagava dividendos maiores e foi caindo. Então, mesmo ele pagando bem agora, isso é um sinal muito ruim, porque se a gente pega o MXRF11, que ganhou os pontos, e olha a periodicidade, puxa na máxima, ele me paga menos, eu estou investindo menos, mas eu tenho uma previsibilidade de dividendos muito maior, tá? Então, esse é um ponto. Depois nós tínhamos o Habitat. Vamos ver o Habitat, por que que ele está descontado? Habit 11. Pagando 16,64, está se desvalorizando no ano. Na cotação dele, olha só, uma variação até que ok, né? Muito parecido com os demais fundos imobiliários. Vamos olhar a previsibilidade de dividendos. Puxa sempre na máxima. Olha só, uma baita desvalorização também, né? Então, aliás, desculpa, não é uma baita desvalorização assim. Ele tinha uma quedinha aqui, ó. Só que ele também é muito jovem, tá? Então a gente precisa de mais informações aqui desse fundo imobiliário. Vamos olhar um pouquinho aqui como é que ele está descontado. Ó, está com 22% de desconto. Ele tem aqui um dividendo de R$ 1,05 centavos, né? Tem dinheiro em caixa, só que tem um número de cotistas muito baixo, tá? Vamos olhar quem administra. A Vortex. A Vortex é uma boa empresa de administração de fundos também. Aqui embaixo, no site do Status Invest, você pode ver notícias sobre os fundos, tá? Mas no fim do dia, falando de previsibilidade, falando de comprar perto do valor justo da cota, porque você também não quer que sua cota se desvalorize tanto, falando do número de cotistas, liquidez média diária, rendimentos constantes, um rendimento mensal de uma média de 1,17, o MXRF11 acaba se tornando um fundo melhor, tá? E você vai fazer isso para fundo de papel, para fundo de fundos, para fundo de tijolo. Vamos fazer com fundo de tijolo? Agora, a gente vai voltar aqui no Status Invest. Nós vamos aqui em fundos, tudo sobre FIIs, certo? Vamos pegar o XPML11, que é o fundo de tijolo que a gente falou lá na primeira aula de fundos imobiliários, fundo de shopping center. Então a gente vai pegar aqui, vai descer até onde ele mostra a categoria. Então aqui, ó, fundo de shopping, vai clicar aqui na setinha lateral. E olha só, ele trouxe para mim vários fundos de shopping center, tá vendo? Vários, certo? Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez ali com o MXF11. Então a gente vai voltar aqui no Funds Explorer, vai zerar, então clica aqui no X em cima, que ele vai apagando os fundos. Vamos colocar o XPML11, adicionar. Vamos voltar lá e pegar mais 3 fundos. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver. MOL 11. Estou pegando de forma bem aleatória, tá? MOL 11. MOL 11. Vou pegar o VISC 11. Vou pegar mais um. Deixa eu ver. HSML 11. HSML11. Mesma coisa, ó. XPML11 ficou em primeiro lugar. Patrimônio líquido, 6 bilhões. Cotação, 98,19. Então, aqui, a título de observação, o valor da cota e o valor patrimonial deles está muito parecido, né? Ó, 98,19 e o valor justo é 117.
92 e o preço justo é 119, 91 e o preço justo é 126, esse que está mais descontado. 71,90 e o preço justo é 108. Quando a gente pega aqui, mais próximo de 10% de desconto, é o XPML11, que está com 17% de desconto. Então, lembra que eu falei? Nem descontado de mais, nem descontado de menos. Dentro de 10% para mais, 10% para menos. Então, ó, 0,83, 17% de desconto. Aqui, 22% de desconto. Aqui, 26%. Aqui, 34%. Tá? Então, esse daqui é o que está menos descontado. Então, está mais próximo do valor justo, né? Hoje está sendo negociado a 98,19 e o valor justo é 117. Liquidez média diária tem mais de 10 milhões em negociação por dia, enquanto esse tem 2 milhões, esse tem 3,5 e esse aqui tem 3,100. Cotistas, esse daqui tem 560 mil, aqui tem 130 mil, aqui tem 349 e aqui tem 195. Último rendimento, 92 centavos, 78, 80 e 80. Então, no preço e oportunidade, né, esse daqui está pagando mais rendimentos, certo? O yield mensal é algo em torno de. Isso aqui está errado, tá? Esse indicador aqui está errado porque está dando 11,33. E não tem como ser 11,33,92 centavos. Então a gente tem que fazer a conta, tá? Então vamos ver quanto que é o dividendo de 1%. Então a gente vem aqui e faz o valor da cota. Ah, eu acho que eu fechei. Peraí. Ah, não, tá aqui. 98,19. 98,19 dividido por 100 para você encontrar 1%. Então, 98 centavos deveria ser o valor justo da cota. Então, ele está pagando um pouquinho menos de 1% ao mês, tá? Vezes 12 meses, deveria de ser 11,78. Vamos olhar lá quanto que ele está pagando no ano. 10,99. Então, assim, a gente consegue ver que eles colocaram que quem teve um ponto aqui foi o. Peraí, que minha tela está na frente. O HSML11. Mas olha só os critérios, mais uma vez aqui, de aprovação. Né? Acabou o XPML11 sendo o melhor. Então você sempre tem que levar em consideração essas variáveis. Não é porque está mais barato que seja melhor. Você tem que olhar todo o critério de avaliação. Vamos olhar, por exemplo, eles falaram aqui que o HSML é bom também em questão de dividendos comparado ao XPML11. Vamos olhar no Status Invest. Você vai pegar aqui o código XPML11, opa, XPML11, e vamos olhar a periodicidade dos dividendos. Ó, máxima, 2018, teve uma queda nos dividendos, né? Pandemia, que ele chega a fazer um W aqui pra gente, ó. Ele faz um W, pandemia, né? Teve redução dos dividendos, que é shopping center. E vamos comparar então com o HSML. HSML11, que está mais barato, inclusive, do que o XPML11. Olha só, também faz um W, né? Depois ele volta se recuperando, tá? Ah, Bruno, agora eu fiquei na dúvida, porque olha, o XPML e esse outro fundo, ele também está descontado e aí tem um bom dividendo. É só isso que eu vou olhar? É só esses critérios que estão aqui dentro do Funds Explorer? Não. Lembra que para fundo de tijolo você vai ter que olhar mais informações, você vai ter que olhar a quantidade de imóveis também. Então, a gente vai descer aqui, ó, do HSML. Vamos saber quantos imóveis eles têm em quantas localidades. Então, você vai descer aqui até quase o final da tela, até você chegar em portfólio. Olha só,
O HSML11 tem 8 shopping centers. E tem vacância, tá vendo aqui, ó? Vacância e inadimplência. Vacância e inadimplência. Bruno, o que que é vacância? Vacância é a taxa de desocupação, ou seja, lojas vazias. Inadimplência é clientes que não estão pagando, inquilinos que não estão pagando aluguel, tá? Aqui também, ó, Shopping Igreja Viana, 4,53 desocupado e tem 2,35% de inadimplência. Ó, Shopping Pátio Maceió, 1,48 de vacância e 0,71 de inadimplência. Volto para a página anterior. O único que não tem vacância é o Deck Parking Uberaba. Né? É o único que não tem vacância nem inadimplência. Os outros têm. Vamos olhar também a quantidade de regiões. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 regiões. Certo? Vamos olhar agora o XPML11. Vamos descer também lá até o final. Lembrando que ele está descontado, está com 16% de desconto, paga dividendos constantemente. Lá no final vamos ver o portfólio dele, se é maior, se é menor, se é mais, tem mais localidades. Então, olha só, ele tem 4, 8, 12, 16, 20 imóveis. Todos eles, ou quase todos eles, têm também vacância e inadimplência, tá? Então, o que que significa? Que ele também tem um risco aqui, porque ele também tem espaço disponível para alugar e ele também tem clientes que estão devendo. Só que a gente tem uma quantidade muito maior. Eu tenho 20 imóveis em comparação ao HSML que tem só 8, tá? Se essa inadimplência diminui, o fundo consegue fazer essa inadimplência diminuir e consegue alugar esses espaços vazios, o que que vai acontecer? Os 92 centavos que ele paga por cota vai para R$ 1, R$ 1,10, R$ 1,15. O HSML, ele te paga um pouquinho mais, só que ele te paga sobre 8 imóveis, tá? Aqui, se o XPML11 conseguir melhorar essa inadimplência e vacância, ele vai conseguir faturar muito mais porque tem mais imóveis. Aí a gente olha para as localidades também. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 localidades diferentes. Tá? Então, em questão de localidades, eles estão empatados, o que desempata é a quantidade de imóveis. Certo? Outra coisa que é interessante a gente olhar: dividendo e época. Então, vamos pegar o dividendo e a época aqui também. Então, a gente volta. Hoje, o XPML11 está te pagando 92 centavos por cota. Lá na época da pandemia, então, marca aí no seu caderno para você também poder comparar. Ó, hoje ele está pagando 92 centavos por cota, e ele está custando 98,10. 98,10. E o preço justo dele é 117,42. Então ele está vendendo com desconto e está te pagando 92 centavos. Vamos ver na pandemia como isso aconteceu. Na pandemia, aqui ó, em agosto de 2020, ele te pagava 3 centavos por cota, e vamos ver quanto que ele valia lá em agosto de 2020. Então vamos pegar aqui, ó, 21, mais ou menos aqui, ó, 104,10. 104,10. Então, lá em agosto de 2020, ele custava 104,10 e te pagava 3 centavos por causa da pandemia. Hoje, ele está custando 98,10 e está te pagando 92 centavos. Mas a pandemia não é um bom critério, né? Então, vamos ver antes da pandemia. Então, antes da pandemia, aqui mais ou menos no auge, né? 24 de janeiro de 2020. Então, em 2020, 24 do 1 de 2020, ele custava 135,98. E quanto que ele pagava de dividendos nessa época?
Vamos ver também. Então, lá em 24 de janeiro de 2020, ele estava te pagando 61 centavos. Então, lá em janeiro, antes da pandemia, ele estava te pagando 61 centavos e custava R$ 135,98. Hoje, ele está te pagando 92 centavos e está sendo negociado a 98. Isso é o que a gente fala aqui. Você está comprando no momento que a bolsa está barata, tá? Você está comprando no momento que a bolsa está barata. E o HSML? Vamos fazer a mesma coisa para comparar também, né? HSML11. Hoje, R$ 73,10 e está pagando algo em torno de 80 centavos. Então, vamos marcar 80 centavos, 25, né? 2020, 2024, na verdade, que foi o pagamento dele, dezembro de 24, pagando 80 centavos e custando R$ 73,10. E lá na época da pandemia, antes da pandemia, na verdade, né? Então, antes da pandemia, ele chegou a custar 116. Então, a gente está falando aqui de janeiro de 2020 também, 16 de 1 de 20. Ele custava 116,28. Vamos ver quanto que ele pagava de dividendos nessa época. E lá em janeiro de 2020, ele estava pagando também 60 centavos. Tá? Então, nesse critério, ambos, tanto o HSML11 quanto o XPML11, estão pagando mais e estão mais baratos. Tá? Bruno, então significa que eu posso ter o XPML11 e também posso ter o HSML11 mais ou menos por esse caminho. Por quê? Ambos têm qualidade, ambos estão pagando dividendos, estão descontados, mas quando a gente fala de uma análise assertiva, eu tenho que levar em consideração os critérios de uma análise. Então, pelos critérios da análise, o XPML11 é melhor do que o HSML11. Mas se você tiver valor financeiro para investir nos dois, você pode investir nos dois, tá? O que vale ressaltar é que quem entra e tem todos os critérios a favor é o XP-ML11. Então, seja fundo de papel, fundo de fundos, fundo de tijolo ou desenvolvimento, você tem que fazer esta mesma análise, tá bom? Certo? Aqui a gente fez, então, a parte de comparação entre os fundos imobiliários. E para agora, uma parte que é muito importante para a nossa aula de hoje, especificamente, vamos para o nosso giro de notícias, porque o nosso giro de notícias hoje, ele está muito interessante e tem algumas coisinhas a mais também para a gente conversar. Primeiro, cotação do dólar. O dólar fechou hoje a 6,11, né? Então a gente vai ver daqui para frente, a gente vai acompanhar como histórico o dólar, tá? Porque o RICA ele está previsto para acabar lá em março, finalzinho de março de 2025, já para vocês irem se programando. Vamos acompanhar o dólar até lá, porque até lá a gente vai ter passado pelas duas reuniões do Copom. Tem uma agora em janeiro, tem mais uma lá em março. Então vamos ver quanto que vai ficar esse dólar também. O IFIX hoje está marcando 3,73, 3.073. Então vamos deixar isso aqui como histórico marcado. Eu tenho uma outra indicação de site para vocês, para fundos imobiliários, que é o FIIs.com. Também tem como você usar ferramentas gratuitas e ele é muito bom. E eu trouxe aqui para a gente hoje 3 notícias para a gente falar. Uma sobre o MXF11 e o Tigar11. MXF11 foi o fundo que eu trouxe aqui para falar sobre fundos de papel. E o Tigar11 foi o fundo que eu usei para falar de fundos de desenvolvimento. Tá? Que foram destaques do Bom Dia FIIs. Bom Dia FIIs é um programa que existe dentro do FIIs.com, que traz ali destaques da manhã de quarta-feira dos fundos, tá? E também falei sobre o XPML11 para vocês, né? Tanto aqui na aula quanto na aula de fundo de tijolo. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses dois fundos. Lembrando que todas as notícias têm link para você clicar e ir para o site. Então, clicando aqui, primeiro, vamos vir aqui para o site do FIIs.com para falar sobre o MXF11 e o Tigar11. Então,
MXF11, Tigar11 e Gari11 divulgaram resultados atualizados, enquanto RCRB11 teve queda na distribuição de dividendos. Vamos entender essas notícias, né? Os fundos imobiliários MXF11, Tigar11 e Gari11 estão entre os destaques desta quarta-feira, dia 8, agora atualizado, no noticiário. No dia seguinte, há mais uma oscilação de mercado, bolsa variando o tempo todo. O IFIX fechou ontem, dia 7, em seu resultado mais baixo desde a virada do ano, e aqui ele vai falar sobre o índice, né, de fundos imobiliários. Eu vou pular essa parte que eu quero falar dos fundos. Então, depois vocês podem vir aqui com mais calma. Aqui ele vai falar sobre o GARI, aqui ele vai falar sobre o TIGAR, Fundo de Desenvolvimento que eu trouxe na aula para vocês. TIGAR 11 lucra 25,24 milhões e dividendos superam 15% ao ano. Bruno, isso é muito, isso é pouco? Bom, taxa Selic hoje está em 12,25. Então, tudo que paga acima da taxa de juros é melhor. Então, ele está pagando 15%. O fundo imobiliário Tigar 11 obteve em novembro um lucro de 25,24 milhões gerado por receitas que totalizaram, Bruno, que receitas? Aluguel dos imóveis. Isso é a receita. Que totalizaram 28,67 milhões. Durante o mesmo período, as despesas do FII foram de 3,42, né? Mas a gente pode arredondar 3,43 milhões. Ou seja, isso aqui vai para fundos imobiliários, para ações e para sua vida pessoal também. Entrou dinheiro, mas saiu pouco, você tem lucro. Tá? A lógica é a mesma para tudo. Entrou, saiu, lucrou. O fundo imobiliário também é assim. Esse foi o valor que entrou para pagar as contas. Essas foram as contas. E isso daqui foi o lucro. Tá? Com relação aos dividendos, aproximadamente 27,103 milhões foram pagos aos cotistas. Então, olha só, ele distribuiu desses 28 milhões, 27 em forma de dividendo, tá? 27 milhões, correspondendo a 1,15 por cota. Então, cada valor que você tinha investido, cada cota que você tinha, pagou 1,15. Esse valor representou um dividend yield, ou seja, dividendo anual ou mensal de 1,18 ao mês, o que resulta em 15,09% ao ano. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu 15,10 por cota. Então, olha só, você investiu numa cota que, além de se valorizar, ainda te pagou 15,10 por cota. Se você comprou uma cota por mês durante 12 meses, você recebeu mais de R$ 180 em dividendos. E cada cota do Tigar 11 hoje, se eu não me engano, custa na casa dos R$ 100. Vamos ver aqui rapidinho quanto é que tá. Tigar 11. Aqui, ó. Hoje está custando R$ 84,51. Então, a cada R$ 84,51 que você investiu, você recebeu aí na casa de R$ 1,10. Vamos pegar a máxima. Ele já pagou mais dividendos do que isso, mas olha só, ele está pagando desde 2017. E ele é um fundo de desenvolvimento. Tá? Ele já pagou mais? Já pagou 2,31. Aqui no auge, lá em 2022, pagou em 59. Aí aqui, ó, em 2023 pagou em 30, começou a aumentar, depois caiu, é normal essa oscilação nos fundos, tá? A maior parte das receitas do fundo, equivalente a 79,51%, teve origem na classe de equity, ou seja, valorização, enquanto a classe de crédito, ou seja, as dívidas que ele investe, contribuiu com 16,24%. O saldo não distribuído no final do mês era de 10 centavos por cota, com base na reserva acumulada. Porque olha só, gente, até os fundos imobiliários fazem reserva financeira. Tá? Então, mesmo que ele tenha um lucro, ele poderia pegar 1,15 mais os 10 centavos e distribuir em 25. Mas como ele não é bobo nem nada, ele pega quase 10% e guarda. Tá? Ele guarda para um momento de sazonalidade, ou seja, de problema, ou até mesmo ali de valorização e poder aproveitar outras oportunidades. Certo? Então, até o fundo imobiliário faz reserva financeira, certo? Durante o mês, foram registradas movimentações importantes em várias frentes.
Dentre os destaques, o Fundo Imobiliário Tigar 11 trouxe a expansão do Vila Carnaúba, localizado em Cruz, no Ceará. A segunda fase do condomínio fechado de alto padrão incluiu 134 novos lotes e casas, somando um valor geral de vendas, FGV, de 164 milhões. Lembra que o Tigar 11 ele é um fundo de desenvolvimento, então ele desenvolve imóveis para venda ou para alugar. Então eles compraram 134 novos lotes, né, com parte desse lucro também. Tá? Então, isso fez com que o fundo de desenvolvimento tivesse aí um resultado muito melhor. No segmento de vendas de imóveis do Tigar 11, a Cipasa comercializou 74 unidades, o que gerou 13,4 milhões em VGV, Valor Geral de Vendas. O destaque foi para o Paridis Canoas, no Rio Grande do Sul, que obteve o maior volume de vendas entre os empreendimentos, com 15 unidades comercializadas e 2,1 milhões de valor geral de vendas. Então, está mostrando por que, que o fundo teve tanto lucro. E o Cigar 11 foi o fundo que eu trouxe aí na última aula, né, falando sobre fundos de desenvolvimento, que ele é o único fundo de desenvolvimento que nós temos na bolsa hoje, tá? Além dele ser o único, ele é bom, tá? Aí depois a gente tem aqui a informação sobre o RB11, mas a gente vai falar sobre o MXRF11, né, que foi o segundo fundo que eu falei aqui de papel. MXRF11 tem alta de 15,54% no lucro e paga dividendos de 158,52% do CDI. E aqui que eu quis trazer um ponto a mais na nossa reunião de hoje. Aqui na apresentação, a gente tem que entender o seguinte, olha só. O fundo imobiliário MXF11 registrou um resultado de 42,633 milhões em novembro, cerca de 15,54% acima do lucro alcançado em outubro, ou seja, ele bateu seu próprio recorde, que tinha sido de 36,89 milhões. Levando em conta o preço de fechamento mensal da cota, que foi de 9,38, os dividendos do MXRF11 corresponderam a 134,75% do CDI no período líquido de impostos, ou então 158,52% do CDI com gross up. Gross up, Bruno, que raio é isso? Calma que a gente vai chegar lá daqui a pouco. De 15% de impostos. Essa aqui é a parte que eu queria falar para vocês. Pega esse trecho aqui. Lembra lá da renda fixa? Pois bem, o MXRF11 ele é um fundo de papel, ou seja, ele compra dívidas do setor imobiliário lá na renda fixa. O que, que ele compra? CRI, Certificado de Recebível Imobiliário, ou Letra de Crédito Imobiliário. Ele compra a LCI que a gente viu lá na renda fixa. Lembra que nós estudamos sobre o 100% do CDI? Olha, compre CDBs a partir de 100% do CDI. Se você for comprar uma LCI e uma LCA, ela pode ser abaixo de 100% porque ela é isenta de imposto de renda. É isso aqui que o MXRF11 está trazendo para a gente. Então, quando a gente fala de fundo de papel, que é o caso do MXRF11, a gente compara ele diretamente com a renda fixa, porque o fundo de papel ele compra dívidas da renda fixa. Então, ele está mostrando aqui para a gente que, com desconto de imposto, se tivesse, ele teria distribuído 134,75% do CDI. Agora, imagina que você estava comparando com uma LCI lá na renda fixa que está te pagando 98% do CDI, 99% do CDI. Esse cara está pagando mais de 35% disso. Tá? Se você considera o imposto de renda de 15% para aplicações de mais de 2 anos, você tem aí um CDI de 158,52%. Bruno, está confuso, não consegui entender isso ainda. Eu desenhei, tá? Para você entender melhor o que eu estou falando. Então, aqui, ó. Aqui, deixa eu sair do modo tela cheia.
eu desenhei para você. Olha só. Eu estou comparando aqui o MXRF11 com um CDB de 100% do CDI. Então, o MXRF11 registrou 158,52% de CDI. Já um CDB de 100% registra 100%. Se a gente faz a conversão, lembra que a gente aprendeu lá na renda fixa como você converte CDI em taxa? Eu fiz a mesma coisa aqui também com o MXRF11. Então, olha só, você vai pegar o 100% do CDI, e aí você tem que lembrar que 100% do CDI é a taxa Selic menos 0,10%. Então, hoje a taxa Selic está em 12,25. 12,25 menos 0,10 vai dar 12,15. Então, eu tenho aqui, ó, 12 e 15, certo? 12 e 15. Eu faço 12,15 dividido por 100, vezes os 158 de retorno bruto, sem desconto de imposto. Então, eu tenho um retorno de 19,26 nessa aplicação. Somando valorização não isenta e um gross up, que significa não descontar o imposto, que é 15% aí para aplicações de mais de 2 anos. E rendimentos pagos em conta isentos. Então, eu estou contando valorização e dividendo. 19 e 26. Já o CDB de 100% lá na renda fixa, ele estava pagando 12,15 dividido por 100 vezes 100, 12,15, tá? Sem o desconto do imposto de renda aqui de 15%. Aí se eu vou para a parte do desconto do imposto, que eles olham lá, eu tenho 12,15 dividido por 100 vezes 134,74. Então eu tenho líquido depois do imposto de renda, 16,37. Enquanto no CDB lá da renda fixa eu tenho 10,33. Ou seja, o MXRF11, ele é um fundo imobiliário de papel que entregou mais resultados positivos do que as aplicações de CDB, LCI lá na renda fixa. Bruno, isso significa então que é para mim pegar o meu dinheiro do meu CDB de liquidez diária da minha reserva e jogar em MXRF11, em fundo imobiliário? Óbvio que não, não seja louca. Eu estou falando aqui na comparação de fazer investimentos e saber quanto que eles estão rendendo. Então, se eu estou comparando fundo de papel lá na Bolsa de Valores, para eu investir na Bolsa de Valores e correr esse risco todo que a gente está vendo de valorização e desvalorização de bolsa, ela precisa me pagar um prêmio de risco. E o prêmio de risco é ela me pagar mais do que a renda fixa. Então, olha só, ela está pagando bem mais aqui, ó, do que a renda fixa. Pagou, né? Porque isso daqui é referente a 2024. Então, aqui você tem 19,26, aqui você tem 12. A gente tem mais ou menos 7,9%, 7,11% de desconto, né? Desconto não, desculpa, de diferença. Esse cara aqui está pagando muito mais do que esse daqui. Aqui eu tenho 16,37 contra 10,33. Eu estou falando aí de 6,4 de diferença. Então, eu estou correndo um risco aqui com a MXF11 que está sendo justificado pelos rendimentos, pela valorização, pelo retorno. É isso que esta notícia está trazendo para a gente. Que nós temos uma bela valorização e, com isso, oportunidade, certo? Então, é aí que a gente começa a fazer análises mais detalhadas, análises com mais qualidade. E aí, falando aqui sobre inflação em alta, IPCA, o que o estouro da meta da inflação em 2024 significa para 2025? Isso aqui é para a gente ter uma noção de como e o que a gente deve esperar para 2025 relacionados à inflação. Então, olha só. IPCA, essa notícia saiu hoje às 1h19 da tarde. IPCA, desvalorização do real, que perdeu 27,36% em relação ao dólar em 2024, foi um dos principais fatores responsáveis pela alta dos preços, segundo especialistas. Em outras palavras, você sentiu que seu dinheiro estava valendo menos agora no final do ano? Porque realmente ele estava.
O nosso poder de compra em 2024 diminuiu 27,36% em comparação ao dólar. E tudo que a gente consome na nossa casa hoje tem lastro, tem o dólar por trás. Então vamos entender melhor aqui, ó. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, principal medida de inflação do Brasil, encerrou 2024 em 4,83%. Acima do teto da meta de 4,5% estabelecida pelo Banco Central. Então, a meta do Banco Central é que a gente finalizasse o ano com uma inflação de 4,5%. A gente fechou com 4,83%. O número foi divulgado nesta sexta-feira 10, sendo a 8ª vez que houve o descumprimento desde 1999. A alta em dezembro de 0,52%, embora ligeiramente abaixo do esperado pelo mercado, consolidou a tendência de aceleração nos preços de bens e serviços ao longo do ano. Então, ao longo de 2024, todo mundo viu os aumentos de preços e serviços acontecendo, né, constantemente. Você ia no mercado e comprava menos, você contratava um serviço, ele ficava mais caro para você receber o mesmo, porque a inflação estava disparada. Tá? Quanto aos impactos no mercado, as últimas declarações do Banco Central, tanto na ata de reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, anterior, quanto no relatório trimestral de inflação, segundo o estrategista de investimentos, planejador financeiro e sócio do The Real Capital, Marcelo Bolzan, já indicavam que a inflação ficaria acima do limite superior da meta. Aí ele diz o seguinte: o novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, vai ter que explicar, vai ter que fazer uma carta oficial para o Congresso explicando por que os preços ficaram fora desse objetivo que o Banco Central tem, diz. A desvalorização do real, que acumulou queda de 27,36% em relação ao dólar em 2024, foi apontada como um dos principais fatores que impulsionaram os preços. A valorização da moeda norte-americana encarece, ou seja, deixa mais caro, insumos e produtos importados. E o Brasil é um grande importador dos Estados Unidos e de outros lugares. Nós somos o celeiro do mundo, então a gente compra muito agrotóxico, muitas vitaminas, muito condicionador de solo. Isso é vendido e comprado em dólar. Se o dólar dispara, a gente paga mais caro. Se a gente paga mais caro, o produtor tem que comprar mais caro e, consequentemente, o preço do produto vai ficar mais caro também. Tá? Foi apontada, a parte que foi apontada pelo aumento dos preços, a valorização da moeda norte-americana encarece insumos e produtos importados, afetando tanto o consumidor quanto a indústria nacional, explicam os especialistas. Além disso, a inflação nos serviços, especialmente aqueles sensíveis à política monetária, como a alimentação fora do lar e transporte, reforça a preocupação com a capacidade de controle dos preços em 2025. Economistas de grandes instituições financeiras já projetam, olha que isso daqui é muito importante para a gente, tá? Isso daqui é a projeção de 2025. Projetam que o IPCA de 2025 fique novamente acima do teto da meta, que será de 4,5% no próximo ano. A partir deste ano, passa a valer um novo sistema de meta contínua com centro de 3%. Então, a meta é 3, mas eles estão prevendo 4,5%. Apurada com base na inflação acumulada em 12 meses. Se ela ficar acima ou abaixo do intervalo de tolerância, que é 1,5 para mais ou para menos, 4,5 para mais e para menos por 6 meses consecutivos, considera que o alvo foi perdido. Ou seja, se a gente tiver uma inflação acima de 3% nos próximos 6 meses, a gente já vai ter ultrapassado essa meta, que é uma coisa bem ruim. Nesse caso, também caberá ao Banco Central divulgar as razões para o descumprimento, as providências e o prazo para a convergência também por meio de carta aberta. Ou seja, se tiver esse aumento dos preços aí continuando, aumento da inflação, o Banco Central ele vai ter que vir a público, vai ter que vir falar o que eles vão fazer, o que eles vão cortar, o que eles vão reduzir, porque nós estamos tendo aumentos muito altos, né? A gente não precisa nem falar muito sobre isso, porque todo mundo está sentindo nos preços.
A XP Investimentos, por exemplo, prevê uma inflação acumulada de 6,10%, enquanto o Bradesco BBI projeta 5,8%. Então, olha só, a meta é 4,5%, o Banco Central quer 3%, mas os especialistas estão falando 6,10% e 5,8%. Lembrando que o fechamento de 2024 foi de 4,83. 4,83 foi o resultado do ano passado, né? 24. Eles estão prevendo 6,1. Ou seja, mais ainda. Então, gente, estamos convergendo para um aumento de mais preços. Por quê? Vai ter uma reunião do Copom agora dia 30, provavelmente vai aumentar a taxa Selic mais 1%. Lá em março a gente vai ter mais um aumento. Já tem especialista falando de taxa Selic em 15% até o final do ano. O Itaú BBA, embora maior conservador, também trabalha com projeções superiores à meta. Os principais fatores para essas previsões incluem a continuidade da desvalorização cambial, o aumento dos custos de produção e a demanda interna aquecida. No geral, a inflação núcleo permanece sob pressão e dificilmente apresentará alívio nas próximas divulgações, afirma o BBA em relatório. Então, eles estão falando que a expectativa não é que os preços baixem, é que os preços continuem aumentando. Tá bom? Então, tá aqui, ó. Peraí, quem falou que tá sem imagem? Tá sem imagem? Mas alguém não tá vendo? Apareceu? Não, Bruno, tá só o equilíbrio, tá o E do equilíbrio só. Agora apareceu. Nem Ah, você tá tá ótimo. aparecendo, viu? Ah, tá. Deve ser a atualização da página. Mas a imagem da tela tá aparecendo. Agora não mais. Tava, não tá mais. Tá, deixa eu então voltar pra cá. Peraí. Deixa eu fechar aqui. Eu vou parar de compartilhar, vou compartilhar de novo. Voltou a aparecer? Não. Tá Peraí. só o seu E. Agora apareceu a imagem. Isso que é a internet, gente. Então, provavelmente vai ficar assim também. Muito Tá. bem, então olha só, nós estamos vendo um aumento de inflação e uma projeção de mais aumento de inflação, né? Então, apertem os cintos porque teremos ainda mais turbulência. E isso é uma coisa que eu já tinha falado lá em 2024, porque existe a expectativa de que nós só vamos ter uma melhoria Sumiu de novo, fiscal. Bruno. Desculpa Sumiu? te interromper. Tá sumindo direto. Tá bom, não tem problema porque a gente não vai pegar mais aqui a parte de notícia. A gente vai pegar aqui agora, deixa eu mudar para cá, a parte da apresentação de novo. A apresentação tá aparecendo? Não tá também. Ixi, gente, peraí. Deixa eu fechar aqui algumas abas, porque pode ser a minha internet. Peraí. Vou descompartilhar e compartilhar de novo. Agora você apareceu. Aham. A apresentação apareceu? Não. Ixi. Peraí, deixa eu então deixar de compartilhar. Que bom, minha filha, é sua. Aí. Vou compartilhar de novo. Aparecendo? Agora apareceu. Ah, eu vou fechar minha câmera para economizar a internet. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Então, olha só. Temos um aumento previsto aí de taxa de juros e, consequentemente, quando nós temos aumento de taxas de juros, nós vamos ver o tesouro se valorizando mais ainda, né? Então, aqui hoje nós tínhamos tesouros pré-fixados pagando mais de 15% ao ano. Vocês vão ver também Tesouro IPCA pagando IPCA mais 7,70 e pouquinho, tá? Então, aqui, como está sumindo a tela, depois vocês vão conseguir ver no material e também vão conseguir ver dentro do site do Tesouro Direto. Nós tivemos hoje alguns títulos pagando mais de 7%, IPCA mais 7%. A gente já estava falando disso nas aulas anteriores, né, antes da virada do ano.
Estava 6, aí foi para 6 e pouquinho, bateu 7, e agora nós temos títulos que estão batendo 7,72. Tem título batendo 7,72, 7,51. Vocês vão conseguir ver melhor depois lá no material da apresentação, tá? Então, o que nós estamos vendo no resumo aqui? Nós estamos vendo que os fundos imobiliários, apesar da queda acentuada por causa do aumento da taxa de juros, a gente está vendo que os fundos eles estão tentando voltar ao normal, né? Pelo menos pagar mais rendimento, estão batendo certos recordes, né? Pagando mais dividendo. E com a inflação alta, você também vai ver a renda fixa pagando um pouco mais. Tá? Pode falar, Sheila. Não, é que tá sem imagem de novo. Tá, não tem problema, depois vocês vão pegar a imagem daqui, tá bom? Tá bom. Então, tudo que eu tô falando agora para vocês, gente, que não tá aparecendo imagem, é porque não tem nenhuma comparação, não tem nenhuma imagem que eu precisava compartilhar, tá? Então não se preocupem, escutem só o que eu tô falando agora. Então, a gente vai ver ainda, acredito que pelos próximos 6 meses, porque ainda é muito instável, os fundos tentando se recuperar aos pouquinhos. Então, prestem bastante atenção, vocês vão comprar mais do mesmo para quem está comprando, só que vocês vão conseguir comprar por preços menores, tá? Vocês vão ver um dólar batendo 6,8, 6,10, 6,11, 6,20, por aí vai. E vocês vão ver títulos do Tesouro pagando mais, CDB se valorizando. Então, quais são as instruções aqui para o nosso começo de 2025? Investir mais do mesmo. Não vender nada. Até porque aqui o nosso foco não é vender nada, né? É ir acumulando patrimônio. Terceiro, não caiam na história do Pix. Ah, é porque o Pix vai ser tributado. Não, o Pix não vai ser tributado. Gente, a vida de ninguém aqui vai mudar, tá? No resumo, a vida de ninguém vai mudar por causa da história do Pix. Vai mudar para quem sonega imposto. Para quem não está fazendo nada disso, nada mudou, certo? Então não deixem de investir com medo de taxação de Pix, imposto, Receita Federal, tá? Não tem nada disso. E para eu vir aqui e falar para vocês, olha, a gente não tem nada disso, é porque eu já fui me informar. A gente já está pesquisando isso há algum tempo. A história da Receita Federal, receber informação do Pix pelos bancos já acontece desde muito cedo. Desde lá de 2014, 15, 16 e já recebem. Se você não teve nenhuma restrição, não é agora que você vai ter. Só que você precisa declarar 100% do que você recebe. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque com a ideia da história do Pix, tem muita gente ficando meio desencorajada em continuar investindo. E é pelo contrário, na hora que a gente escuta umas coisas, umas groselhas dessa, para não dizer outra coisa, é a hora que nós precisamos sentar e investir melhor ainda, tá? Porque isso está refletindo exatamente a ideia de que o governo não tem dinheiro. Mesmo arrecadando muito imposto, ele está gastando muito dinheiro. Então, ele vai tentando pegar dinheiro de todas as formas diferentes, certo? O que isso traz para a gente? Inconsistência econômica. Inconsistência econômica é quando fica tudo uma bagunça e gera oportunidade para nós investidores, tá? Então você vai ver os fundos imobiliários pagando bem, mas ainda em queda, então você vai ter bons rendimentos, porém desvalorização nas cotas, o que gera oportunidade para comprar. Você vai ter o tesouro direto pagando muito bem, então gera oportunidade no tesouro. Ah, Bruno, mas e o dólar, né? Como é que a gente vai fazer investimento internacional? Vocês vão ver que a gente não tem timing certo para comprar dólar. Se a gente puder, a gente vai comprando aos pouquinhos. Todo dia não, né? Mas toda semana, todo mês, vai lá e compra um pouquinho de dólar, tá? Porque esse dólar vai bater R$ 7. E não vai demorar muito. Por causa de todo esse cenário. IPCA em alta, meta de inflação difícil de ser alcançada, e só vai ter um horizonte de melhoria lá para 26, 27. Você vai querer esperar mesmo tudo isso para gerar oportunidade nos seus investimentos? Eu acredito que não. Outro fator que eu acho que é muito importante bater aqui nessa tecla é se programem, cuidem melhor do dinheiro de vocês, das contas de vocês, tá? Prestem atenção nas entradas, nas saídas, invistam melhor, né? Guardem dinheiro com o sentido de oportunidade, porque vai ter outras, certo? A gente vai entrar agora, a partir de amanhã, no mercado de ações, a gente vai começar a falar de ações, depois a gente vai para mercado internacional e criptoativo. Então, vai ter oportunidade em todos os mercados.
tá bom? Então, estudem as aulas anteriores. Ah, mas já assisti de novo. Estudem os gráficos não, né? Estudem os relatórios que eu passei nas últimas aulas, leiam, entendam, tá? Estudem os sites, Status Invest, Funds Explorer, FIIs.com, Infomoney, porque vocês vão ter que se inteirar cada vez mais, certo? Muito bem. Esse foi o conteúdo da nossa revisão de hoje. Peço desculpa aqui por essa falha na imagem, mas não tinha nada demais na imagem também. Vocês vão poder pegar aqui no material complementar que vai estar disponível na descrição do aulão, tá bom? Amanhã nós temos aula às 9 horas da manhã. Qualquer dúvida que vocês tenham, estou à disposição. Aguardo vocês. Um beijo, obrigado por quem participou de hoje. Ah, vocês devem ter percebido que vocês estão separadas, né? E separado não é à toa. É porque às vezes alguma pessoa quer perguntar uma coisa, tem vergonha, sei lá. Aí eu preferi deixar separadinho, tá bom? Então, um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, estou à disposição. E a gente se vê na aula de amanhã. Até lá. Tchau, tchau.